Moi boas noites. Hoxe o libro aberto ábrese un pouco máis se cabe para acoller entre as súas follas a un autor portugués que leva da orde de 30 títulos as súas costas inda que naceu no 1959 en Lisboa. Sergio Luís de Carballo, moi boas noites. Boa noite. Temos aquí o teu último libro, que ten unha característica especial, Os Peregrinos en Fe, porque se edita simultáneamente en portugués e en galego, na súa traducción en galego. Este libro, para dicirlo así xeral, para entendernos e para comezar, se desenvolven nel dúas historias en paralelo, dúas historias que teñen como eixes, por unha parte, o camiño de Santiago, o camiño portugués, e, por outra parte, un personaxe que é Eneas, nunha das historias a través de Virxilio, e noutra das historias a través da ópera de Henry Purcell, Dido e Eneas. Por así dicir, nesa historia de época, esa que está marcada no século XVI, dunha lectura, polo menos da miña lectura, dá a sensación de que hai como unha terceira vía, para entendernos. Non estamos nin na trivialidade, por dicirlo de algún xeito, de Paulo Coelho, nin estamos nun certo culturalismo tipo Humberto Eco, por exemplo. Estamos nunha terceira vía, por exemplo, ou como é? Como pensaches ti esa forma de narrar? Muitas vezes estas coisas não são conscientes. É curioso ter usado o termo terceira via. Alguns críticos literários portugueses falam dos meus livros e de livros de outros autores portugueses, precisamente como uma terceira via entre o culturalismo de Eco e uma via mais, mais leve, vamos chamar-lhe assim, de Paulo Coelho e de alguma literatura da moda. Bom, não me compete a mim fazer esse tipo de juízo. O facto é que a ideia de ter numa história a Eneida e numa outra história a ópera de Enéas, que é a primeira ópera inglesa de Purcell, serviu tecnicamente como um ponto de ligação entre ambas as histórias. As análises que depois podem fazer posteriormente sobre a função dessa narrativa de Virgílio, talvez compitam mais aos críticos. Para mim, começou por ser uma solução técnica. E depois, claro, acabou como uma solução estética. Evidentemente. Falas precisamente dese punto de unión que daría Eneas nesas dúas historias, por suposto o camiño tamén, pero a pregunta sería un pouco por que unir dúas historias que son realmente dúas historias afastadas entre sí. Unha está instalada no século XVI, a contrarreforma de por medio, demais, as razóns desa peregrinaxe, e por outra estamos instalados na contemporaneidade. Nunha é un discurso exterior, onde se contan sucesións de cousas que van sucedendo, noutra é un monólogo interior. Son como dúas historias perfectamente diferenciadas. Ou não. Ou non. Esa por aí é a pergunta. Podemos ir por aí. Recentemente, numa entrevista que dei a uma revista galega, entrevistado por um grande lusitanista, Carlos Quiroga, eu disse uma coisa que para mim é óbvia, e não só para mim. O romance histórico tem tudo a ver com o presente. Tal como, num plano mais amplo, a história tem só também a ver com o presente, enquanto mecanismo de explicação. Para mim, as histórias não estão assim tão afastadas. Em última análise, porque ambos os homens fazem o mesmo caminho, em última análise, ou em penúltima neste caso, porque nenhum deles tem fé na peregrinação, são peregrinos contrariados, e depois porque também, sobre um certo ponto de vista, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas esperanças são similares, ainda que haja 400 anos de permeio. Eu creio que há muitas similitudes entre estes dois homens, tal como em muitos aspectos, retirando as questões de conjuntura, retirando a questão da contrarreforma e da intolerância religiosa. Bom, como se hoje não houvesse intolerância religiosa, há muito mais coisas que nos une do que aquilo que nos separa. Portanto, eu permito-me dizer, daí o ou não, que provavelmente esses dois homens não estão assim tão afastados. Agora, mais uma vez, repito, a Eneida foi uma questão técnica para forjar traços de união, como houve outros traços de união, o caminho português, por exemplo. Como hai trazos tamén de desunión, para que quede perfectamente claro, non? Que son estilísticos, obviamente, porque a forma de traballar a linguaxe e o discurso, no caso do XVI,
completamente distinta ao caso da contemporaneidade, onde o mellor si é consciente esa escolla dese monólogo interior cruzado de recordos sobre recordos, porque está o presente deste home que peregrina en coche, neste caso, pola estrada cara a Santiago, pero que está recordando a súa infancia, está recordando a estrea e antes os ensaios desa ópera en Santiago, está xuntando recordos con imaginacións dele, está reconstruindo de algún xeito o seu presente. Iso ten que ver tamén con certa tendencia da contemporaneidade literaria a complicar de algún xeito. Mais uma vez, não sei até que ponto estas coisas são conscientes. Seja como for, uma coisa que me parece importante nos romances atuais, eu não sei se é complicar. Bom, às vezes complicamos, é verdade, às vezes complicamos. Mas, sobretudo, é a questão da manipulação do tempo. O tempo não é linear. Nem para nós no nosso dia-a-dia, ele é linear. Há dias que passam depressa e dias que, infelizmente, passam devagar. A questão da manipulação do tempo, de um ponto de vista narrativo, pode ser complicado. Eu tive claramente a noção de que, na história atual, por vezes, eu poderia complicar. Porém, eu acho que é função do escritor não complicar excessivamente, mas não ser complacente com o leitor. Porque, por seu turno, o leitor tem o dever também de fazer algum esforço para ir de encontro ao escritor. O ato de leitura é um ato de encontro a meio caminho. Não gosto muito do leitor que não faz esforço, não gosto muito do escritor que exige demasiado esforço aos seus leitores, que se torna inteligível. Tentei esse ponto de encontro. Agora, se consegui... Non, en calquera caso, na miña experiencia particular, quero dicir que a complexidade de algún xeito dese discurso en absoluto o fai escuro, quero dicir, séguese perfectamente, porque é complexo, realmente, vanse cruzando. Na miña experiencia, así, desa historia contemporánea, a pesar de que os tempos van cambiándose con unha rapidez, además, constante ao longo do discurso, non crea confusión, esa é a miña forma de tal. Si cheguei a outra, en cambio, que digo, estará pensado isto para que se lea de algún xeito en tempo real, porque case esa viaxe non sei se en tempo real, pero... A experiência seria, alegadamente, a personagem da segunda história faz a viagem durante uma noite. Podemos fazer a experiência, ler toda a segunda história e ver se demora uma noite. Talvez não, mas ele para pelo caminho. Vale, pois ben, logo, nós todas as semanas saímos sempre do plató, tomar un pouco de aire fresco. Esta semana fomos para facer unha reportaxe sobre a filoloxía portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela, unha licenciatura que existe aquí desde o ano 94. Ata lá fomos.